hoje com o doutor Raul Veloso. Deixa eu ver se ele já está aqui conosco. O doutor Veloso, sim, está conosco. Muito boa tarde, doutor Veloso, presidente do Instituto Nacional de Altos Estudos, o INAE, e também consultor econômico de renome nacional. Doutor Veloso, primeiramente, muito obrigado por sua participação. E essas contas públicas que apresentaram esse mega rombo, qual que é a sua visão, né, desse buraco de mais de 48 bilhões de reais registrados no primeiro semestre do ano? Pois é, isso aí é uma coisa que eu temia que fosse acontecer agora, no momento de transição em que o governo está tentando aprovar o instrumento para acalmar os ânimos na área fiscal. Ele está tentando aprovar esse novo instrumento, que se chama arcabouço fiscal. Esse processo não está concluído, e no meio do caminho, uma notícia como essa que você deu pode ter dois efeitos. Um, para os que estavam animados com a aprovação do arcabouço, fica a sensação de que talvez o governo tenha ganho aí um aliado para pressionar em relação à sua aprovação, que é o resultado ruim, significar que ele pode chegar e dizer, olha, o país não pode brincar, tem que fazer alguma coisa. Por outro lado, isso não muda muito, porque o tempo aí está sendo muito curto para a gente discutir esse assunto. Eu já tive a oportunidade de conversar com você sobre ele, e você sabe que minha posição é um pouco não tão otimista, digamos assim, em relação a um instrumento que não tenha o foco direcionado para o que me parece ser o principal problema, que é o gasto absurdo em previdência que nós fazemos. Se o arcabouço não tem foco nisso, e ele não tem, fica aqui minhas dúvidas se confiar principalmente em resultados baseados em aumento da receita é algo que vai ser feito e vai levar a uma maior tranquilidade da parte dos agentes econômicos e, basicamente, dos mercados financeiros. Aí eu lhe digo, eu não fico tranquilo com ele. Eu acho que mais, talvez, ele possa levar o governo a repensar um pouco o que estava fazendo. Não sei, porque também a dinâmica de aprovação dessas coisas é de tal forma complexa que, a esta altura, talvez o governo não queira mudar mais nada e vai correr todos os riscos de, aprovar e não ter impacto rápido e desejável, e outro, não aprovar por conta de uma desconfiança maior ou nova que surge aí no ambiente em que nós trafegamos. Pois é, doutor Veloso, mas só para terminar esse assunto, a questão também analisando os dados, né, desse rombo, temos de 48,9 bilhões de reais de rombo em junho. Lembrando que no mesmo mês do ano passado tinha sido um superávit de 14,4 bilhões de reais. Ou seja, passamos de superávit para um déficit brutal. 46,5 bilhões foram do governo central, 927 milhões foram dos governos regionais e 1,5 bilhão das empresas estatais. Eu queria começar justamente pelas empresas estatais. Na gestão passada, as empresas estatais brasileiras voltaram a dar lucros, inclusive lucros recordes. E agora temos um déficit. O senhor acha que isso é o começo de uma tendência que a gente já viu, na verdade, acontecer durante o governo Dilma, de profundos vermelhos nas contas das empresas estatais? Acho que não, acho que é muito cedo para a gente concluir isso. Não deu tempo de fazer esse tipo de coisa. Realmente, eu acho que isso aí é prematuro, a gente caminhar para uma interpretação disso. Eu sugiro que a gente não perca tempo com empresas estatais. Ao mesmo tempo, só para terminar esse ponto, a gente tem uma defasagem do preço do petróleo em relação ao preço internacional que é expressiva e vem há vários meses.
Ou seja, a Petrobras não está repassando o preço como deveria. Não houve tempo ainda para criar um grande déficit, mas o senhor não acha mesmo que isso seria um sinal claro de uma gestão, vamos dizer assim, menos ortodoxa das contas das empresas estatais? Acho que ainda é cedo. De novo, a gente precisa ver mais sinais que nos levem a esse tipo de conclusão, porque senão a gente estaria confundindo com pessoas que querem fazer oposição ao governo e aproveita qualquer migalha de sinal para já sair dizendo que estão repetindo os erros do passado recente. Não creio que seja o caso. A gente tem de esperar um pouco nessa questão do petróleo. Vamos esperar mais. Agora, terminando só a questão também da análise dos dados desse déficit, 46,5 bilhões são do governo federal, ou seja, as administrações federais, inclusive, como o senhor falou também da Previdência Social. O que o senhor acha? Como é que foi possível passar de um superávit em junho passado para um déficit? Qual foi o maior gasto que está pesando nesse momento em cima das contas públicas e que gerou esse déficit? É a própria Previdência? São os gastos com auxílio emergencial? O que está pesando de maior forma? Olha, eu não consigo me livrar de pensar que a Previdência tem um peso muito grande nisso, porque ela tem um peso aí gigantesco no processo. Hoje, a previsão para um período recente é de que o gasto da Previdência na pauta da União vai ultrapassar 52% do total. Não tem jeito. Num mês que você tiver uma razão qualquer para fustigar esse item, ele vai se mostrar com muito maior força. É muito difícil escapar de considerar que a Previdência vai estar presente em todos esses anúncios que nós teremos a seguir. Muito difícil. Ela tem um peso muito grande e o governo teria de dar um sinal forte nessa área para que a gente pudesse dizer, bom, isso aí era o problema, agora, depois que foi feito isso e aquilo, nós podemos confiar que vai ter um alívio aí. Mas não tem isso. Você pode ter, em algum mês, algo episódico que se mostre, mas eu lhe digo, não vai ter muito como fugir do peso da Previdência nessa história. Boa tarde, Raul. Eu queria entender a sua opinião, né? A eventual tramitação simultânea agora dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e também da lei orçamentária anual poderia trazer aí um evidente prejuízo até ao processo orçamentário? As condicionantes indicadas na LDO precisariam ser consideradas na elaboração da peça orçamentária? A senhora avalia que o Congresso Nacional não precisaria esperar a aprovação do novo arcabouço aí para votar o projeto da LDO? Eu acho que é complicado você ter esse tipo de instrumento, como a LDO e o orçamento, sendo feito no meio de um turbilhão. Essa é que é a verdade. Nessa questão fiscal, nós estamos no meio de um turbilhão. Não tem outra forma de retratar. O ideal seria que eles tivessem apressado a aprovação de alguma coisa para que a gente pudesse incorporar isso na análise. Mas não tem. Não tendo, não tem jeito. A gente tem que conviver com as coisas que estão aí colocadas na mesa na nossa frente. Nada do que está aí, a meu ver, vai ser muito relevante para as análises que nós vamos fazer dentro de alguns meses, na hora que se decidir qual é o instrumento novo com que o governo vai procurar tranquilizar aqueles que se preocupam com essa questão fiscal. Então, realmente, nós estamos no meio de uma transição complicada. Não tem jeito mais de escapulir disso. Demoraram, não conseguiram mobilizar soluções e apoios, e agora vamos ter de viver com isso. Mais adiante, provavelmente, vocês vão estar me ligando e na próxima divulgação e vai sair um resultado estranho, e aí vai vir de novo a mesma pergunta. Não vai ter arcabouço ou qualquer coisa parecida, e aí a gente terá de estudar com um pouco mais de cuidado. Eu não tive tempo
com toda a seriedade, de olhar o miúdo do que está sendo divulgado hoje, para ver se algo chama a minha atenção. O que eu vi aqui, nada me chamou tanta atenção, a não ser os velhos problemas e as leis que estão aí como orientadoras da execução fiscal, elas realmente, este ano, vão servir para muito pouca coisa. A gente pode até esquecer delas. Doutor, só para pegar esse ponto com mais atenção, as leis que estão valendo esse ano, até a aprovação, perdão, até a aprovação da arcabouço, ainda vale o teto de gastos. E se a gente considera que com um déficit primário de 48,9 bilhões no primeiro semestre e uma possibilidade de fechar com 115 até o final do ano, o governo, de fato, estaria violando a lei vigente, ou seja, o teto de gastos, ao menos que o arcabouço não seja aprovado nos próximos meses. O que poderia acontecer? O governo seria forçado a achar rapidamente recursos extraordinários para cobrir esse rombo? Seria obrigado a cortar rapidamente gastos, mas muitos, sabemos, são obrigatórios? Caso o arcabouço fiscal não seja aprovado, o que você acha que pode acontecer até o final do ano? Não, eu acho que faz mais sentido, claro, tudo isso é muito duvidoso, faz mais sentido esperar a aprovação de um ato legal que dispense o cumprimento do teto de gasto até sair o novo instrumento. Eu acho que isso é mais provável. O teto não vai levar a nenhum tipo de, somente um governo como o atual, nenhum tipo de medida drástica que afete setores, segmentos que são fortes hoje no governo, por conta de uma medida que foi aprovada lá atrás, já se mostrou ineficaz. Então, eu acho que vão sepultar o teto de gasto com todas as honras, um caixão bonito, num cemitério bonito, com músicas sacras ao lado, mas eu acho que vai ser o fim dele. Mas mesmo, doutor, desculpe, mas mesmo com uma maioria inexistente no Congresso Nacional, lembramos que esse Congresso não tem uma base sólida do governo, inclusive não tem nenhuma base aliada que seja a maioria na Câmara e no Senado. Como que o Congresso aprovaria uma medida como essa? Aí, meu cara, é que você vai ver como é que a dinâmica política do país funciona. Aí as pessoas que estão aí em busca de espaços políticos vão se mexer, nomeações que estão aí esperando o momento certo de sair vão sair, enfim. Isso aí, sinceramente, não me preocupa muito. O Centrão está aí para isso, para se trazer suas garras na hora, entendeu? Na hora H, que é o caso de esperar, e aí sim nós vamos ter a solução. Isso aí é o que menos me preocupa. Sinceramente, o que me preocupa é algo sobre o qual eu e você já conversamos, é que eu acho que nós não estamos adiando o problema, simplesmente. Nós temos um problema muito sério para atacar, né? Não precisa ter resultado agora, mas o problema precisa ser atacado, o governo precisa mostrar que está ciente dele, que é esse desequilíbrio previdenciário gigantesco, e ele tem de vir com uma solução que seja, pelo menos de médio prazo, para dizer, não é hoje, mas daqui a tanto tempo vai ter a solução. Claro, não, então antes de passar a palavra para a Isa para a sua pergunta, só lembrando para o nosso público, o Talks aqui da BMC com o Dr. Veloso, que foi ao ar algumas semanas atrás, mas que está reperível no YouTube, para quem quiser, é só entrar no nosso canal do YouTube da BMC, onde há o Talks lá gravado com o Dr. Raul Veloso. Isabela, sua pergunta. Não, já que o doutor comentou aí da questão da previdenciária, tem está embutido aí na questão do teto de gastos, como que o senhor, então, acredita que deveria ser atacada aí essa parte da Previdência? Pois é, aí existe, olha só, uma obrigação constitucional, vou repetir, recentemente aprovada, isso aí foi no final de 2019, por uma emenda, então, determinando que o déficit previdenciário global, o atuarial, que é aquele que é a soma
de todos os anos futuros e o presente, ele fosse zerado. Nós temos de zerar o déficit atuarial. Existe um passo a passo, existem os caminhos para fazer. O único problema é que não é que haja tanta indisposição política para fazer isso, é que demora. Não tem como fazer isso da noite para o dia. Não adianta só anunciar. É preciso anunciar o que é que se vai fazer, como alguns casos já fizeram. Eu cito aqui os casos de que eu participei, que foi o caso do Piauí, que é meu estado natal, onde se fez lá o passo a passo e está funcionando e vai funcionar, assim como da Prefeitura de São Paulo, para a gente pegar o maior e o menor. A Prefeitura de São Paulo é quase o maior ente do país, é o terceiro em dimensão econômica, em termos de finanças públicas, e a Prefeitura também fez um grande avanço e está aí, os dados estão aí, é só a gente olhar para onde vai. Só que nós vamos ter de fazer isso para todos os entes públicos, principalmente aqueles de maior peso. O simples anúncio de que isso vai ser feito por um certo caminho, e aí que possa depois ser cobrado aos poucos, eu acho que já seria suficiente. Mas é que tem antes uma coisa, que é a seguinte: é preciso que o governo reconheça que esse é o nó da questão. Se ele não reconhecer que é o nó da questão, não adianta nada, ele não vai prometer que vai fazer isso ou aquilo, se ele não aceitar que esse é, de fato, o X da história. Então, ele precisa aceitar que esse é o X, e aí eu acho que menos pelo impacto em si, que dá para fazer isso sem muita dor, é mais pelo fato de que, simbolicamente, mexer na Previdência é bater na esquerda. E o governo atual é um governo mais ligado à esquerda do que à direita. E o simples anúncio de que vai ser feito isso pode ser, eu estou aqui especulando, pode ser complicado de ser aceito pelas lideranças políticas que hoje dominam o quadro político, a menos de Centrão, mas Centrão se adapta, não é o Centrão que é o problema, para esse fim. O problema é o governo, com a sua base básica, aceitar que ele vai dizer: o problema está na Previdência, há uma obrigação constitucional para arrumar, e eu vou fazer isso da seguinte forma, em tanto tempo. Pronto, é isso que precisa fazer. Doutor, só última pergunta, na base da sua longa experiência como consultor e também membro do executivo, né, durante ao longo da sua carreira. O governo decidiu nomear no IBGE Márcio Postman, economista que estava no comando do IPEA. Qual a sua opinião sobre essa nomeação? Existe um risco de aparelhamento de um órgão tão importante como o IBGE e eventualmente repetir aquilo que já vimos acontecer no IPEA, ou seja, dados também que eram contrários ao que de fato estava acontecendo no país e eventualmente também falsificações de dados, como a gente viu acontecer na Argentina no IBGE de lá, o INDEC? Pois é, eu acho, sinceramente, eu não sou ligado de nenhuma forma ao PT e ao partido que está no poder, mas eu digo a vocês, com toda sinceridade, não consigo ver uma pessoa como o Márcio Postman, que já foi presidente do IPEA, que já esteve circulando nas várias funções ao longo dos tempos, e que hoje todo mundo deve perceber que não dá para fazer nada que não seja alvo de fiscalização, enfim, de reação da sociedade organizada. Não consigo imaginar que haja o perigo de uma pessoa como ele tentar, no Brasil de hoje, fazer esse tipo de coisa. Eu não gastaria meu tempo com isso, com toda sinceridade. Perfeito. Então, temos os anticorpos institucionais e sociais adequados, segundo o senhor, né, para evitar esse tipo de problema. É isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Doutor Veloso, que eu estou querendo dizer. Doutor Veloso, muito obrigado por sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Até a próxima. Até a próxima. O prazer foi todo meu. Até mais. Muito obrigado.
Vamos continuando, né, Isa, com o nosso noticiário aftermarket rolando a todo vapor. Ibovespa, depois de um dia nas montanhas russas, entre altas e baixas, acabou terminando o dia em fechamento positivo, 0,16%, 120.187 pontos. Melios se confirma melhor do dia, 7,76%, e Minas a pior, 5,34%. E vamos então para o nosso analista técnico, para explicar melhor para a gente o que está acontecendo, o que aconteceu, né, no mercado hoje. Vamos chamar o Giba Coelho, nosso amigo da XP.